Olá a todos e todas, estamos aqui no programa As Pessoas Inspiram para mais um episódio super especial com a Juliane de Oliveira Melo, ela que é diretora de turismo da cidade de Novo Hamburgo, e hoje vamos falar muito sobre isso. Espero que você fique com a gente porque tem muito papo bom. Juliane, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito feliz de estar aqui contigo para falar sobre esse tema que é muito especial. Com certeza, né? E Juliane, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais de como você se conectou com essa temática, né? Como é que veio parar, então, na Prefeitura de Novo Hamburgo, né? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Perfeito. Então, acho que minha trajetória começa quando eu começo a fazer o curso de turismo, né? Lá em 1994, quando eu escolho fazer o vestibular para turismo na PUC, aqui em Porto Alegre. Sou natural de Porto Alegre e comecei em 1994 escolhendo esse curso, quando entendi que ele conectava pessoas, cultura, e percebi dessa possibilidade que me encantou já de início, né? E desde então comecei a fazer estágios na área e atuar já desde o princípio, e estar hoje na Prefeitura de Novo Hamburgo é uma oportunidade inusitada, né? Porque trabalhar no poder público realmente é uma coisa muito diferente, né? Mas uma oportunidade incrível, porque o poder público ele transforma territórios, né? E através do turismo isso é realmente muito significativo, especialmente para a comunidade. Com certeza, né? E eu estava esses tempo atrás, agora foi semana passada, eu estava olhando até alguns dados, Juliane, assim, muito importantes, né? Do crescimento do turismo para o desenvolvimento, principalmente dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, né? Como é que vocês estão enxergando isso dentro da prefeitura, né? E que tipo de ação estão tomando, né, para se conectar cada vez mais com esse... Eu digo que é uma ferramenta, enfim, né, é uma oportunidade de desenvolvimento local, social e tudo mais, né? Perfeito. O turismo, ele é uma ferramenta de desenvolvimento econômico, né, dos municípios. Então, sobretudo, depois de todos esses episódios que nós tivemos, né, pandemia, enchentes, né, ele traz uma oportunidade, sobretudo, de trabalho. Né? Então, ele acaba desenvolvendo os territórios também através da força de trabalho, né? E Novo Hamburgo ele foi uma cidade industrial por muitos anos, né? E hoje ele vem num processo de transformação e o turismo ele oportuniza muito o trabalho através, por exemplo, da rede hoteleira. Né? E Novo Hamburgo ele é uma cidade vocacionada para o turismo de negócios, né? E a partir disso, então toda essa cadeia produtiva que a gente tem na cidade, hotelaria, bares, restaurantes, também oportuniza, então, esse desenvolvimento para as pessoas, né? Então, tudo isso é visto com este olhar de desenvolvimento econômico também. E isso é muito positivo para a nossa cidade e para todos os municípios da região como um todo, né? E esses dados que eu estava te comentando antes, Juliane, eles estão numa crescente, mostrando que realmente o turismo está crescendo no Rio Grande do Sul, né? Sim, o Estado, ele traz muito esses números para a gente, né? Que o número de turistas ele vem aumentando significativamente, né? Então a Secretaria de Turismo do Estado ele também faz um trabalho muito importante, porque ele projeta o estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso nos favorece demais, né? Então a gente traz toda essa expertise como estado, né? Um destino turístico. Então, isso nos favorece demais. Com certeza, né? E hoje, a questão de falar sobre turismo, ela está dentro de uma secretaria, dentro da prefeitura, né? Que é da cultura e turismo, né? Como é que a cultura entra nesse espaço e como é que vocês conectam esses dois conceitos? O turismo, ele é transversal. Né? Ele conversa, né, com muitos temas, né? Então, hoje estar dentro da Secretaria de Cultura e Turismo oportuniza que a gente desenvolva muitas atividades, né? E que isso relacione porque a cultura ela é muito forte em Novo Hamburgo, né? A imigração alemã.
né? Então, o que a gente tem de história em Novo Hamburgo hoje é o que desperta a curiosidade, né? Uma vez que temos uma vocação de turismo de negócios, temos uma oportunidade gigantesca para o turismo de lazer, né? Então, relacionamos toda a nossa história e cultura para oportunizar todo esse desenvolvimento, né? Então, assim, trazemos essa história da nossa imigração, tudo como aconteceu, como nasceu a nossa cidade, e é isso que o turista, o visitante procura, entender a história daquela cidade, né? E isso nós temos muito para contar, né, no nosso município. Que bacana, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas com relação a essa temática, que para mim é muito cara, assim, é uma temática que eu gosto muito. E percebo, né, que cada município ele está tentando fazer a sua parte, né? Para que a gente, como ecossistema, se desenvolva, né? O Rio Grande do Sul inteiro, e aí os números estão mostrando realmente esse crescimento, né? Como é que vocês estão hoje, Juliane, assim, buscando essa interação com os outros municípios para fazer esse movimento coletivo, digamos assim? Perfeito. Nós buscamos, hoje a gente entende que o turismo, o município sozinho, ele não se sustenta, né? Então, assim, nós fazemos parte da Rota Romântica, né? Mais 13 municípios, que somam 14, e também do Vale Germânico. Novo Hamburgo, mais 13 municípios. Nós nos entendendo como coletivo, com certeza todos crescem, né? Então existe um diálogo entre esses municípios, aonde aos pouquinhos está se percebendo que não precisamos fazer o que o outro faz. Precisamos entender o nosso potencial, qual é o nosso diferencial. E no momento que se eu estiver ali em Dois Irmãos e Dois Irmãos me perguntar, já fiz tudo o que tinha para fazer aqui, aonde eu posso ir? E Dois Irmãos me indicar, aí a gente cresce junto. Exato. Né? Então, assim, trabalhar no coletivo, no momento que eu sei o que tem no meu vizinho e o meu vizinho saber o que eu sei, aí sim nós vamos estar fortes, unidos e crescendo juntos. Com certeza, né? Principalmente assim, as pessoas acabam vindo muito para o Rio Grande do Sul em função da Serra Gaúcha, né? Exato, dos Vales dos Vinhedos, Gramado, tudo mais. Porém, eles ficam aqui em Porto Alegre, né? Então, nós temos aí uma jornada para ir para a Serra, né? Que passa por Novo Hamburgo, que passa por outras cidades. Outras cidades, exatamente. E é bacana, né, pensar de que forma a gente traz esse mesmo turista, né, que vai para a Serra Gaúcha, mas que no caminho ele talvez pare um dia ou dois para conhecer a nossa história também, né? Exato. E Novo Hamburgo tem uma característica que nós temos 2/3 do município de área rural. Olha só. Né? E isso é uma característica particular nossa, né? Então, tecnicamente, o estudo que eu fiz logo que eu cheguei na diretoria, nós temos a capacidade de um pernoite na cidade e 48 horas de atividade de lazer dentro só de Novo Hamburgo, né? Então, nós temos um potencial gigantesco, fora todo o resto dos vizinhos que nós temos. Sim, né? Então, assim, tem muita coisa para ser vista. Tem muita coisa bacana para usufruir, para experienciar, né? Então, a gente só falta amarrar tudo isso, né? E colocar, como a gente fala, né? No nosso linguajar, colocar na prateleira e disponibilizar para os visitantes e turistas que vêm até o nosso Rio Grande do Sul. É verdade. E uma coisa bem legal, assim, sabe? A gente, assim, visitando, às vezes, outros países e tudo mais, até no Brasil também é assim, em algumas cidades, né? Às vezes as pessoas olham o nosso território com desconhecimento, assim, eles não sabem o que está acontecendo, né? O que tem para fazer. Em alguns lugares tu já vê a pessoa assim, não, tu vai lá, eu já vou te explicar. Então, assim, como é que vocês estão tendo iniciativas para fazer com que as pessoas, o cidadão comum, né, valorize esse território? Exato, aí a gente fala de pertencimento, né? Também identificamos que o próprio munícipe não conhece a sua cidade.
E aí nós temos um projeto que se chama Turismo em Rede. Começamos o ano passado, onde a diretoria de turismo vai até a comunidade para falar de turismo. Olha só. E para convidar a comunidade a visitar os espaços que nós temos, né? Porque no momento que eu não conheço, eu não falo sobre isso, né? Então, no momento que eu conheço, aí eu convido, eu digo que tem. Então, aí começamos a ir até a comunidade para falar e convidá-los a visitar os nossos museus, convidá-los a visitar os nossos espaços turísticos. E as pessoas não conhecem. Sim. Muitas famílias trabalharam a vida inteira numa indústria, numa fábrica de calçado. Nunca saíram para visitar a Fundação Sheffield, a Casa Comunitária Schmidt-Presser. Então, assim, é tudo muito desconhecido para o próprio cidadão. Exatamente. E as pessoas ficam encantadas no momento que entram na Fundação Sheffield. Né? Nossa, se emocionam, é maravilhoso lá. Né? Meu Deus. Então, esse turismo de base que a gente chama, que também é um trabalho de formiguinha, mas necessário. Então, no momento que a gente trabalha o pertencimento, quando eu chego no balcão do supermercado e a pessoa pergunta, eu estou aqui passando uns dias e eu gostaria de conhecer um lugar, aqui não tem nada para fazer. Esse morador vai dizer, vai na Fundação Sheffield, né? Claro, isso é um desejo, né? Que pode ser até uma utopia, mas a gente sonha com isso. Com certeza. Né? E estamos plantando essa sementinha. Então, no momento que o morador da cidade tem orgulho, né? Porque o turismo, ele não é feito para atrair o turista, que é a ideia que a gente tem, né? Não, o turismo, a gente tem que captar turistas para a cidade. O turismo, ele é feito para que o cidadão se sinta bem na sua cidade. Exato. E o turista é consequência, né? Então, no momento que eu tenho uma cidade agradável para se viver, com muita oportunidade de trabalho, o cidadão vive bem e o turista é consequência. Com certeza. Né? Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer. Então, é nisso que hoje a diretoria também trabalha. Com certeza. E uma coisa importante, né? Tu falaste aqui sobre como é que a gente faz as pessoas se conectarem com tudo isso, né? Eu acho que tem esse pertencimento também, Ju, ele ajuda no cuidado desse território. Exatamente. Né? Sustentabilidade, né? Eu cuido do que eu conheço, eu cuido do que eu valorizo, né? E eu acho que as novas gerações também, né? Podem, devem, né, entrar dentro dessa surfar essa onda do turismo. Isso aí, né? Isso aí, porque se sentem donos. Sim, exato. Né? Então, vou cuidar desse lugar que é meu. Exato. Né? Então, é esse o espírito. Sim. Né? Esse o espírito. E, Ju, assim, iniciativas, o que a Prefeitura está pensando agora para esse ano, enfim, para o ano que vem? Tem algum projeto bacana aí que tu possa nos contar e contar para o público, enfim? Perfeito. A cidade, ela vai fazer 100 anos o ano que vem. Né? Então, estamos estruturando muitas atividades alusivas a esse centenário. Né? A intenção é haver já, a partir do final do ano, uma contagem regressiva para esse centenário, que é em abril. E, a partir daí, haver atividades sistemáticas alusivas a esse centenário. Né? Fora isso, muitas ações que ainda estão em planejamento junto à Prefeitura, como algumas questões de estruturas, né? Existe a intenção de uma rua coberta para que haja um ambiente melhor para a realização de eventos, né? Isso tudo são planos para que aconteçam, né? Mas, fora isso, uma sistematização de calendário de eventos, né? Para o nosso município, para que esse ano ocorreu o Natal, ano passado deve ocorrer esse ano novamente. Então, o turismo, ele nunca foi pensado de uma forma estratégica para a cidade, né? Então, isso a gente está
planejando e fazendo propostas para que seja entendido que turismo, sim, é uma oportunidade de negócios, desenvolvimento econômico e que sustente a cidade, sobretudo agora com a reforma tributária, né? Que também tem que ser visto com este viés, porque é a oportunidade de trabalho para as pessoas e arrecadação para o município também. Com certeza, né? E é muito bacana, né, essa valorização, né? Quando a gente valoriza esse espaço, né? O Novo Hamburgo, ele tem um caráter, como tu comentaste aqui, de ser uma cidade com turismo de negócios, em função da FENAC. Mais em função da FENAC. Né? Mas tem outras feiras também, e tudo voltado ao setor calçadista. Isso, Coreiro Calçadista, né? Nós temos abre o nosso calendário de feiras e eventos anual com a FIMEC, que é uma feira internacional, né, que acontece todo ano no início de março. Então, esse calendário ele é aberto no início do ano e aí sucessivas feiras acontecem depois disso, né? O ano passado nós tivemos mais de 140 mil turistas de negócios na cidade. E aí é que está, então, a oportunidade do turismo de lazer, né? Porque essas pessoas já estão na cidade. Exato. E o que elas fazem nesse período? E aí entra o turismo de lazer. Né? E tu falaste, Ju, em experiência, né? Como é que essa visão hoje da experiência, eu sei que eu fui para Gramado, né? E fui para a Serra Gaúcha, eu gosto de fazer as coisas lá, eu quero ver o pão, como é que faz o pão, como é que faz a bolachinha, sabe? Essas coisas assim, vai para a Serra ali da uva, né? Quero colher uma uva, eu quero fazer isso. Como é que Novo Hamburgo também pode fazer um processo dessa forma, de né? Experiência, de experiência. Né? Bom, o turismo de experiência em Novo Hamburgo, ele pode ser realizado... quando a gente pensa em Novo Hamburgo, pensa sapato, né? Sim, não temos mais aquele volume de indústrias calçadistas, mas temos algumas indústrias e temos toda a expertise do sapato em Novo Hamburgo. A inteligência, né? A inteligência, a tecnologia, a inovação do calçado, ele está em Novo Hamburgo, né? E eu entendo que essa experiência, ela tem que ser vivida, né? Pelo turista que chega em Novo Hamburgo. E já desenvolvi e estive em algumas indústrias de calçados e o projeto é vivenciar o processo produtivo do sapato. Olha só. Né? Então, tu entender como funciona, né, todo o processo produtivo desse sapato e entender que esse processo, apesar de termos máquinas moderníssimas, né, ainda precisa das pessoas. É verdade. Ainda precisa do ser humano lá, apertando, nem que seja para apertar o botão. A gente precisa das pessoas, né? Então, e esse processo, ele é fantástico. Ele é sensacional. Então, o objetivo é, né, oferecer esta experiência ao visitante. Que ele entre numa fábrica e que ele vivencie desde da modelagem deste sapato até botar na caixinha para ir para a loja. Nossa, quero ir nessa experiência, me convida. Eu vou te convidar para a gente vivenciar essa experiência. Nós já temos uma fábrica habilitada para essa experiência, né? Então está em vias de estar aí de repente logo nas prateleiras. Que bacana. E Ju, assim, desafios, né? Não é só mar de rosas, sim, né? Sim. Tu vê assim, os principais desafios que a gente enfrenta dentro dessa área do turismo? Eu acho que é esse mesmo, assim, que eu comentei antes, de desenvolver o sentimento de pertencimento do munícipe, né? Porque, como eu disse, uma cidade, ela tem que ser boa para um morador, para ela ser um destino turístico. Senão ela não se consolida como um destino turístico, né? Então, esse é o maior desafio. Eu conscientizar as pessoas que moram nessa cidade que aquela cidade, ela é um destino turístico e que isso é bom para a cidade, né? Este é o maior desafio hoje. Eu entendo que é o maior desafio hoje para Novo Hamburgo,
porque Novo Hamburgo é uma cidade muito grande e as pessoas não têm... Turismo é uma coisa nova para elas, né? E eu trazer essa perspectiva é um desafio gigantesco. Sim, diário, né, Ju? Diário. Assim, eu acho que a prefeitura e tanto todo mundo que trabalha dentro dessa área, né, que a gente conversa, sempre relata, né, que falta isso, falta aquilo, mas falta às vezes esse espírito, né, Exato. turístico que a gente está Exato. construindo, que é uma cultura, que isso leva um tempo, né, um mindset. Disseste bem, é uma cultura. E cultura a gente não é do dia para a noite, né? Existe todo um processo a ser construído, né? Então, mas eu acho que devagarinho, né, a gente chega lá. Com certeza. Bom, gente, olha só, chegamos no momento do livro inspirador, né? A gente tem um quadro aqui que eu acho que a educação ela é fundamental e o programa As Pessoas Inspiram sempre traz aí sugestões de leitura, né? E essa ideia de pensar em um desenvolvimento, num conhecimento, né? E eu trouxe para vocês um livro muito bacana que se chama Como Ser um Bom Ancestral. Esse livro aqui, gente, é muito legal, porque ele nos traz, principalmente, Ju, e quem está nos ouvindo, essa visão de longo prazo, sabe? De valorização de tudo que a gente tem, né? Dos territórios, das pessoas. Então, acho que fica uma dica muito importante aqui, bem bacana, para quem quiser saber um pouquinho mais, né? E ler um bom livro. Recomendo hoje, então, esse livro, né, que traz muito a questão de como a gente também ser muito empático com tudo que a gente se relaciona, né, inclusive com nossos territórios. Perfeito. Ju, e eu queria te ouvir, o que tu trouxe para nós? Eu trouxe aqui, esse aqui é o 12 Regras para a Vida. Olha só. Ele também é um livro que traz reflexões importantíssimas sobre a vida como um todo, né? E o quão importante é nós nos conhecermos. Isso aí né? Verdade. Porque temos o hábito de criticar. Muito. Como a gente critica tudo e todos, né? A gente tem um senso crítico altíssimo. Mas e nós? Né? E a nossa vida? O quanto estamos fazendo e o certo e o errado? O que é certo, o que é errado? Mas e eu, né? E a minha vida, né? O quanto eu estou olhando para mim, para as minhas atitudes, para aquilo que eu faço e o quanto aquilo que eu faço impacta no outro, né? Então, esse livro aqui, ele oportuniza muitas reflexões, né? E vale muito a leitura, porque são 12 regras e ele, inclusive, oportuniza que a gente leia ele devagar, uma por vez, e daí a gente para, reflete, lê de novo. Então é uma leitura muito convidativa e muito importante. Vale a leitura, gente. Ai, muito bom, muito bom. E eu quero te presentear com esse livro, inclusive. Jura? Quero deixar ele aqui para ti. Que maravilha! Para que tu tenha a oportunidade de ler e depois tu me conta se foi bom. Ah, com certeza. Agradeço de coração. Mais um livro aqui, eu não tenho como não... Vai para tua coleção. Mas é o que eu mais gosto, né? Para mim, a leitura ela é fundamental, né? E Ju, oportunidades, assim, pensando agora na Ju pessoa, né? Nós estamos falando muito das pessoas aqui. O que tu vislumbra daqui para frente na tua carreira e também dentro dessa área do turismo? Bom, o que eu vislumbro, né? Eu penso em deixar um legado para a cidade, né? E que esse legado, de alguma forma, impacte especialmente as pessoas, né? As pessoas que estão à minha volta, né? E para minha carreira, eu costumo viver assim e plantar as coisas para uma colheita farta, né? Não penso nada muito a um longuíssimo prazo, né? Eu penso em ir realizando em passos curtos e médios, né? E eu acho que os planos, a gente quase nunca tem controle de nada. Sim, né? Quase sempre. Né? Não, nada a gente controla muito, mas eu acho que o que eu estou realizando hoje
É mesmo o que eu falei, assim, que fica um legado positivo, né? E que, de alguma forma, isso impacte positivamente nas pessoas e na comunidade. Isso é muito importante, né? Eu acho que cada um de nós, né, gente que está assistindo a gente aqui também, né, tem que encontrar o seu dom, né, a sua missão, o seu propósito, porque isso tudo vai ajudar a gente ter uma relação com a nossa profissão, uma relação com com o nosso município, com o nosso turismo diferente, né? Então, é um aprendizado constante, né, Ju, que a gente faz diariamente, né? E não dá para parar, é uma jornada que a gente vai fazendo isso para a vida toda, isso né? Aí. Ju, vou te pedir para te deixar teu Instagram e o Instagram também da Secretaria, né? Para as pessoas que quiserem estar mais próximas, quiser conversar um pouquinho com vocês, né? Tem alguma oportunidade, alguma ideia, né? Acho que a Prefeitura está sempre aberta para isso também, né? Sim. O Instagram, então, do nosso município é Turismo Novo Hamburgo. Vocês encontram, então, a gente nas redes sociais. E o meu é Julie_Oliveira Melo. Tá? E para quem quer, Ju, começar a pensar, quero trabalhar com turismo, o que tu diria para essas pessoas? Acreditem, porque o turismo, ele transforma. Olha só. Ele transforma pessoas, ele transforma comunidades, ele transforma destinos. Eu entendo turismo igual transformação. Então, se tu acredita em transformação, eu acho que é uma grande porta para tu entrar e fazer uma grande descoberta, porque de fato é uma transformação incrível e surpreendente. Juliane, muito, muito obrigada, né? Estivemos aqui com a diretora de turismo do município de Novo Hamburgo, falando um pouquinho sobre as oportunidades, tudo que está rolando dentro da Secretaria, né? E eu te agradeço de coração por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, um pouquinho da tua vivência, né? E trazer um pouquinho mais dessa ideia do turismo aí para tantas pessoas, né? Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo no que eu puder auxiliar. É só procurar a Diretoria de Turismo de Novo Hamburgo, que a gente está aqui para ajudar vocês no que for necessário. Contem conosco. Muito obrigada, muito obrigada. E agradeço também a você que está nos assistindo. Já convido aqui também para você que quer saber um pouquinho mais, quer entrar em contato com a gente aqui do programa. Tem um grupo de WhatsApp bem bacana que eu vou deixar aqui um QR Code para vocês entrarem em contato com a gente, enfim, né? Quer saber um pouquinho mais, quer indicar uma pessoa inspiradora aqui para o nosso programa também, fica a dica. E já convido para a semana que vem estarmos juntos novamente com mais um programa As Pessoas Inspiram. Até breve!